Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos para mais uma leitura da Palavra de Deus, nos alimentar da fé, meus irmãos? A fé que nós temos em Cristo. Mensagem de hoje, meus irmãos, nós vamos ler no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 27. Vai ser a leitura de hoje. A leitura vai ser no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 27. E o texto diz assim, meus irmãos: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passaremos por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que quer fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte, o seu calor queima a planta, aí a flor cai, e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião
pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. A palavra de Deus é essa, né, meus irmãos? E essa palavra, meus irmãos, é uma carta, né, que Tiago escreve para todo aquele que crê em Deus, né, do mundo inteiro, né, meus irmãos? E nessa palavra, meus irmãos, diz que nós temos que pedir sabedoria, né, meus irmãos, para Deus. E pedir sabedoria para Deus, que Deus dá sabedoria. Ele dá com bondade, né? Deus é bom. Deus quer que a gente seja pessoas boas, né, meus irmãos? Por isso ele nos dá sabedoria, para a gente saber viver na palavra, né, meus irmãos? Que essa é a sabedoria que nós temos que ter. Que nós vivendo na palavra, nós vamos ter uma vida plena com Deus, né, meus irmãos? E não podemos ser como as ondas do mar, né? Que o vento leva de um lado para o outro. Isso aí são pessoas que não sabem o que querem, não sabem o que vão fazer, né? Que só ficam perdidas, né? De um lado para o outro na vida toda, né? E a pessoa, meus irmãos, que quando a gente perde, que se a gente é rico, que a gente perde as riquezas, a gente não deve se irar, condenar, julgar, porque Deus me tirou minha riqueza. A gente tem que ficar contente, né, meus irmãos? Assim como o pobre, Deus abençoa, né, que aquela pessoa tem uma vida melhor. O rico, quando perde a riqueza, também tem que ficar feliz da mesma forma, porque até mesmo, né, meus irmãos, como diz na palavra, os ricos não herdarão o reino dos céus, né? Então, meus irmãos, que quando Deus tira a riqueza, não é em vão, né, meus irmãos? É porque Deus tem um propósito para aquela pessoa herdar os céus, né, meus irmãos? E tudo de bom que recebemos vem dos céus, vem de Deus. Deus é que nos dá, né? Quando a gente vive na palavra, né, meus irmãos? Que a gente esteja sempre prontos, meus irmãos, para ouvir a mensagem de Deus, né? Ouvir e viver o que a palavra nos diz. Não adianta só ouvirmos, né, meus irmãos, e não viver, não colocar em prática o que a palavra nos diz, né, meus irmãos? Que é isso que Deus pede para nós. E que não ficamos irados, porque a ira não agrada a Deus, né, meus irmãos? A ira só nos afasta da palavra, nos afasta de Deus, afasta Deus da nossa vida. Por isso nós não devemos nos irar. É o que diz na palavra de hoje, meus irmãos. Esta é a mensagem. Tá, meus irmãos? E eu então saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.